Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e neste vídeo vamos fazer a habitual antevisão do jogo do Benfica deste fim de semana. O jogo é referente à 11ª jornada, vamos receber o Casa Pia no Estádio da Luz, o jogo é logo pelas 20h30, um bocadinho tarde de facto para um domingo, mas é o que está, são as obrigações a nível televisivo que temos de cumprir e que nem sempre favorecem ou facilitam a vida aos benfiquistas e a quem vai de facto ver os jogos. É também o primeiro jogo depois do nosso presidente Rui Costa ser reeleito. Vamos todos de facto vamos nos unir e torcer para que de facto este segundo mandato dele tenha mais mérito esportivo, mais vitórias do que o primeiro mandato, mas agora é de facto hora de união. Como disse, então este é o jogo referente à 11ª jornada, o Benfica está em terceiro lugar com 24 pontos, está a 4 pontos do Porto e a 3 pontos do Sporting. O Benfica tem 21 golos marcados no campeonato, a seguir ao Porto e ao Sporting é o melhor ataque. E a nível de defesa só tem melhor também o Futebol Clube do Porto, com 3 golos sofridos, e o Benfica tem 4, tal como o Gil Vicente e o Famalicão. O Casa Pia, bem, o Casa Pia está ali numa posição complicada, 16º lugar, se acabasse agora, teria que ir a um play-off, uma espécie de play-off, para tentar se manter na primeira divisão. Tem 11 golos marcados e 22 sofridos. Há equipas com menos golos marcados, como podemos ver, o Santa Clara, o Tondela, o AFS, e também há equipas com mais golos sofridos. Aqui o Aroca, por exemplo, tem 30 golos sofridos, mais o Casa Pia tem apenas 22. Mas de facto o Aroca é a equipa aqui que tem muito mais golos sofridos. O AFS também tem 24 golos sofridos, também está acima do Casa Pia. Mas pronto, está numa situação de facto complicada. O próprio treinador que começou a época já não está, foi substituído agora há poucos dias. O que também vai dificultar um bocadinho o Benfica, que tudo o que conhecíamos do Casa Pia e que a equipa do Benfica tinha estudado, vai um bocadinho por água abaixo. As próprias estratégicas, a tática, mas os jogadores, enquanto a partida dos jogadores são os mesmos e aí já deve haver um conhecimento, um bom conhecimento aqui da valia deste Casa Pia. Resultado das últimas 3 épocas, época de 22-23, que foi quando o Benfica foi campeão, ganhámos os dois jogos, 1-0 fora, 3-0 em casa. Época de 23 a 24, empatámos em casa com o Casa Pia e também ganhámos 1-0 fora, portanto estes jogos de fora são de facto complicados. E a época passada o Benfica venceu 3-0 em casa, mas o último jogo do Benfica com o Casa Pia foi na casa do Casa Pia, 25 de janeiro de 2025, já este ano, e perdemos por 3-1. Aqui pelos resultados, de facto, já sabemos que já vieram cá empatar uma vez, o ano passado perdemos com o Casa Pia, isto em 6 jogos, portanto, nestes 6 jogos, 4 vitórias, uma derrota e um empate. Hum, não se antevê um jogo assim tão fácil, apesar da classificação do Casa Pia não ser de facto as melhores. Comparando as duas equipas, Benfica época 25-26, 21 jogos, estou a falar do total da época, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 34 golos marcados e 12 sofridos. Temos uma percentagem de vitórias de 62% e agora vale o que vale, apenas aqui uma estatística curiosa, diria eu. O, o Bruno Lage, quando saiu do Benfica, esta época tinha 10 jogos e 7 vitórias, tinha 70% de vitórias. E o José Mourinho tem 11 jogos e 6 vitórias, dá 55% de vitórias. Ou seja, o José Mourinho, 55% de vitórias nos seus jogos e o Bruno Lage, 70% de vitórias. Terem atenção que o José Mourinho já foi jogar contra o Chelsea, contra o Newcastle, contra o Porto, também foi ao Vitória. Portanto, jogos, diria eu, bem mais complicados, mas a porcentagem de vitórias, a verdade é que é de facto muito, muito baixa. A nível de média de golos marcados continua muito baixa também, 1,62 golos marcados por jogo, muito longe ainda dos 2 golos, que seria de facto o normal, diria eu, do Benfica, ou o mínimo ao Benfica, e 0,57 golos sofridos por jogo, ou seja, um gol sofrido praticamente em cada 2 jogos. No lado do Casa Pia, no tal da época, tem 11 jogos, ou seja, tem quase metade dos jogos do Benfica, 10 são para o campeonato e um para a taça que venceu. 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, dá 27% de vitórias, 1,27 golos marcados por jogo. Não é assim muito mau, mas de facto não é dos melhores, ou melhor, diria que
está ali por baixo na média da Liga Portuguesa, e 2 golos sofridos por jogo, também ainda são alguns golos sofridos. Mas é o caso aqui. Valor do plantel do Benfica 390, que dá uma média de relativamente 12 milhões por jogador, 11,8, e a nível do Casa Pia tem 26 milhões, estes são dados do 00, 26,6 milhões de euros a valorização do plantel, que dá uma média de 800 mil euros, 830 mil euros por jogador. O jogador em melhor forma do Benfica, eu vou colocar aqui o Otamendi, teve aqui muitas vezes o Pavlidis, mas nos últimos jogos ele de facto tem descido de facto muito a sua forma. Eu diria que o Otamendi tem 20 jogos, 2 golos e uma grande capacidade de liderança. Tem estado muito bem na defesa, que é a sua principal função, o que em regra está sempre bem, e depois no ataque também tem feito a diferença, não só a nível de finalização, principalmente a finalização em bolas paradas, de cantos livres, já tem aqui os 2 golos, mas também a nível de construção, parece que de facto está numa boa fase também a este nível. O jogador em melhor forma do Casa Pia, Livolan, penso eu penso que ele é um extremo francês, e ele já leva aqui nestes 11 jogos 3 golos e 3 assistências, portanto é muito, é um, um dado, ou são aqui uns dados muito relevantes para este jogador no ambiente de Casa Pia, ou seja, ter 3 golos e 3 assistências em 11 jogos para um Casa Pia que tem 14 golos marcados, apenas é de facto um indicador muito bom aqui para este jogador. O jogador mais valioso do Benfica continua a ser o Pavlidis, 40 milhões. Do Casa Pia é o seu guarda-redes, Patrick Sequeira, aqui com um valor de 4 milhões, e tem feito também, apesar dos golos sofridos, uma boa carreira. Ele penso que o ano passado já fez a época toda, e este ano também é titular absoluto aqui do Casa Pia. Média de idades, Benfica 23,4, o Casa Pia 26,4, portanto o Casa Pia há aqui mais 3 anos em média de idades, é uma diferença ainda considerável, e média de alturas, tendo atenção que também são 2 centímetros por jogador, não é muito, mas se somarmos 2 centímetros a cada jogador, no final, já é de facto uma vantagem também considerável a nível de altura para os jogadores do Casa Pia, têm de facto uma boa complexão física. Observações aqui que eu penso que serem importantes, indicar pelo menos são as observações que eu acho mais importantes para este jogo. Estamos em busca da terceira vitória consecutiva para a Liga. Tivemos a derrota para a Liga dos Campeões com o Leverkusen, mas com uma exibição que eu diria interessante, como uma das melhores exibições, se não a melhor exibição da época, e do José Mourinho foi mesmo a melhor exibição da época. Primeira parte muito melhor, obviamente, com várias oportunidades falhadas, mas a segunda parte também foi bem conseguida no geral. Portanto, depois de ganharmos um jogo em casa, ganharmos um jogo fora ao Vitória, estou a falar para o campeonato, agora há aqui a possibilidade de engatarmos aqui uma terceira vitória, que será de facto muito importante, e para responder até à vitória do Sporting ontem com o Santa Clara. Primeiro jogo com o presidente Rui Costa reeleito. Vamos ver se aqui vai ser uma vitória simbólica, vai ser o início de facto deste segundo mandato do Rui Costa, que queremos todos que seja melhor do que o primeiro mandato, principalmente em termos de resultados desportivos, que é de facto o principal objetivo do Benfica, é de facto ganhar. Oportunidade para confirmar a subida de forma de alguns jogadores. Eu diria que aqui o Barrené Cheia, o Rios, e o Sudakov, embora o Sudakov esteja muito ausente, ou esteja ausente dos jogos por longos períodos, mas, por exemplo, aqui neste jogo com o Bayern Leverkusen, quando ele apareceu de facto muito bem, com passos chaves, e penso que esse jogo com o Leverkusen talvez tenha sido ali o início da melhoria de forma do Sudakov. O Barrené Cheia, há mais jogos, está a demonstrar qualidade, há mais jogos do que o Rio do Sudakov, e o Rio nos últimos jogos também está a melhorar muito. E a oportunidade lá está para confirmar a melhoria exibicional a nível coletivo. De facto, penso que a equipa está a crescer nas mãos do José Mourinho. Vamos aqui acreditar e torcer para que seja um crescimento sólido, e acompanhado, obviamente, dos resultados, e não como o Leverkusen, que foi ali a vitória moral, como se costuma dizer, e que não vale pontos nenhuns. 11 aqui, que eu considero que será o 11 inicial que o José Mourinho vai lançar. Turbina baliza, esse aqui não há dúvidas. Depois, na defesa, também não há dúvida aqui nos defesas centrais, que o Otamendi está castigado. Vai entrar o Tomás Araújo, eu penso que é ele que vai jogar aqui do lado direito. O António Silva vai deslocar-se ali um bocadinho para o lado esquerdo, defesa central do lado esquerdo. Lateral esquerdo é o Dal, o Mourinho já tinha falado nisso.
na conferência de imprensa depois do jogo com o Leverkusen e daquele erro do Dal, ele disse logo, até para injetar confiança logo ali ao Dal, que ele ia ser titular e eu acho que na direita ele vai lançar o Dedic. Dedic pareceu que fisicamente já estava preparado, até porque entrou contra o jogo do Leverkusen e agora vamos precisar ali de mais profundidade penso eu, precisamos mesmo de um defesa direito que seja realmente e de raiz defesa direito para atacar ali a profundidade, até pelas limitações a atacar do Dal. E neste caso sairia o Arsenal desta posição e já vamos falar um bocadinho mais à frente do Arsenal. Meio campo, Barrenas e Rios também, apesar se calhar de um precisar descansar, mas ou os dois, diria eu, mas como também a seguir vem a paragem para as seleções, não sei até que ponto o Zé Mourinho vai arriscar isso. Eu penso que não, ele vai manter aqui os dois. Depois, mais à frente, o Lukovac na direita, o Sudakov na esquerda, penso que ele também vai manter, e o Pavlidis na frente. Portanto, aqui penso que ele também não vai mexer. E aqui a dúvida seria do Orsens. O Orsens, eu tenho criticado muito, muitas perdas de bola, muitos erros também de posicionamento, facilmente ultrapassável ali na posição de defesa de direito e a não fazer a diferença, mesmo a nível de cruzamentos, a partir desta posição de lateral direito. E, na minha opinião, tendo em conta o nível de forma do Orsens, ele não devia jogar de início. Pelo que eu acho que o José Mourinho pensa do Orsens, pensa muito como pensava o Schmidt, como pensava o Bruno Lage, ou seja, que é o Orsens e mais 10, ou seja, ele tem que jogar, seja em que posição for, penso que é ele que vai jogar ali no apoio ao Pavlidis, no sentido de dificultar a saída do Casa Pia, ou seja, ser ele, juntamente com o Pavlidis, os primeiros jogadores a pressionar ali a saída do Casa Pia. Ou seja, a posição onde, por exemplo, no último jogo jogou o Barreiro. Penso que será esta a opção. Caso não seja este o 11 inicial, também poderá haver aqui a saída do Arsenal, lá está, e neste caso o Arsenal deixava de ser um jogador com lugar reservado no 11 inicial, que é o que tem acontecido quase que desde que ele chegou ao Benfica, e neste caso eu apostaria aqui no Prestiani do lado esquerdo. Não é que o Prestiani nos últimos jogos tenha feito grandes jogos, quer de início, quer a sair do banco, ou seja, muitas dificuldades na definição. Ele tem um bom primeiro toque a receber, tem excelentes mudanças de velocidade, ou seja, muitas vezes aquele primeiro toque ele deixa logo um ou dois jogadores adversários pelo caminho, mas depois tem muitas dificuldades de definição, seja no remate, seja no passe, ou seja, falta-lhe ali ainda melhorar muito este aspecto da definição. Mas poderá eventualmente ser ele a jogar a titular e neste caso seria o Dedic que jogaria à defesa direita e o Orsens não jogaria. Em ambos os casos, não estou a colocar aqui o Barreiro e se calhar não vai ser essa a opção do José Mourinho, ou se calhar o José Mourinho vai colocar mesmo o Barreiro a jogar. Vamos ver, também não. Também poderia ser isso, ou seja, a única alteração seria o Orsens pelo Dedic e neste caso jogaria ali o Barreiro, sairia o Prestiano e entraria o Barreiro. Não sei, ou seja, o Sudakov viria ali para a esquerda, depois no meio campo Barrené cheia e Rios, e depois o Barreira a apoiar o Pavlidis e o Lukovac na direita. Ou seja, seria praticamente o mesmo 11 do jogo com o Leverkusen, com a única exceção de entrar o Dedic para o lugar do Austin. Mas vamos ver, o Mourinho tem sido raro de facto repetir o 11 inicial e até para surpreender o adversário. Vamos é esperar que o Benfica, em primeiro lugar, ganhe, em segundo lugar, ganhe de forma, diria eu, tranquila ou uma forma que seja sem deixar quaisquer dúvidas, ou seja, uma vitória sem qualquer dúvida que o Benfica foi a melhor equipe e depois ter ali um bocadinho de espetáculo, ter ali um bocadinho de norte artística, como dizia o nosso Jorge Jesus, o nosso não, o ex-nosso Jorge Jesus. Portanto, um abraço a todos, um bom jogo para logo, um bom fim de semana e viva o Benfica. Obrigado.